aí galera, aqui é o Zion, estamos mais um dia no canal Zion Apresenta e hoje nós estamos aqui para finalmente encerrar essa série dos estados brasileiros, falando sobre Distrito Federal e Brasília, a capital do Brasil. Vão ter muitas curiosidades, a gente já falou de muitas histórias dos outros estados, né? Mas o Distrito Federal ele não é considerado um estado, e sim uma unidade federativa, sendo constituída por 33 regiões administrativas. E sua forma de governo é baseada nos 3 poderes. Ou seja, não é um estado, e sim uma unidade federativa, que é bom dizer. O território atual era ocupado por diversas tribos indígenas, a partir da colonização do Brasil, em especial pela descoberta de jazidas de ouro em Goiás e Mato Grosso. A região virou um ponto de passagem das rotas de comércio. Em 1823, José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, propôs a criação de uma nova capital no interior do país, longe dos portos, para garantir a segurança do país. A transferência da capital do litoral para o interior do Brasil, porque antes ele era no Rio de Janeiro e já teve também Salvador, né? Que já a capital do Brasil já foi em 3 lugares e 2 além de Brasília, né? Que era o Rio de Janeiro e Salvador. E está presente praticamente desde o início da colonização, não só para resguardar o poder de uma invasão, como para levar o desenvolvimento a outras regiões do país. Inclusive, em 1955, foi delimitada uma área de 50 mil quilômetros quadrados e em 1956 a construção teve início no comando do então presidente JK, que é o presidente Juscelino Kubitschek, que é bem famoso, né? Inclusive, o presidente Juscelino Kubitschek encaminhou ao Congresso a mensagem de Anápolis, transformada na Lei de 2874, que é de 19 de setembro de 1956, propondo a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, e mantendo Brasília como nome da metrópole. O traçado de ruas de Brasília obedece ao plano piloto, implantando pela empresa Nova Cap a partir de um congresso do arquiteto Lúcio Costa, que é escolhido através de concurso público. O arquiteto Oscar Niemeyer projetou os principais prédios públicos da cidade. Apesar de a cidade ter sido construída em tempo recorde, a transferência efetiva da infraestrutura governamental só ocorreu durante os governos militares, já na década de 1970, bem depois. Porém, em 21 de abril de 1960, sua estrutura básica já estava edificada e foi inaugurada. Áreas planas e elevadas, colinas arredondadas e chapadas intercaladas por escarpas. Assim é caracterizado o relevo dominante do Distrito Federal. Ao norte e ao sul, pequenas diferenças podem ser percebidas na paisagem. O clima é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno totalmente seco. A temperatura média anual é de cerca de 19,8 graus Celsius, podendo chegar aos 30 de média das máximas em setembro e aos 10 graus de média das mínimas nas madrugadas de inverno em julho. Aqui a gente vê uma temperatura, aqui onde eu moro, em Garopaba, Santa Catarina, é umas temperaturas de 15 graus para cima, mas no inverno já tem alguns lugares que é bem baixo. Tem outros lugares, tipo a Serra, que no inverno pega abaixo de 0 graus, de tão frio que é. A vegetação típica do Distrito Federal é o cerrado. Essa vegetação tem como característica os troncos retorcidos, folhas e cascas grossas. O índice de desmatamento dessa região é de 70%, ou seja, hoje da área original do cerrado restam apenas 30%. E agora chega a minha parte favorita, que é as curiosidades. E você sabia que Brasília não possui esquinas? Não tem nenhuma esquina em Brasília. Bem que dá para perceber aqui olhando no mapinha, né? Inclusive o território do Distrito Federal ele é bem quadradinho, né? Pequenininho. E aqui dá para ver mesmo que não tem esquina. Olhando a visão das ruas que eu consigo ter aqui no mapa que eu uso.
O Lago Paranoá, que ele é artificial, ele tem 48 quilômetros quadrados de área, ou seja, é bem longo. É um lago artificial, chamado Paranoá. Deixa eu ver se consigo ver aqui pelo mapa. Depois eu dou uma pesquisada para ver esse lugar aí. A Esplanada dos Ministérios é uma das maiores áreas governamentais do mundo. Também. E Brasília, você sabia que Brasília tem mais de 80 embaixadas estrangeiras? É, ela tem. Brasília também é um patrimônio cultural da humanidade, então é bastante coisa, né? Dá pra ter uma noção que é bem conhecida Brasília na humanidade, pela humanidade. Com 2 eixos traçados em ângulo reto, sendo um levemente inclinado visto de cima, Brasília parece um avião. Será? É, um pouquinho. Agora vamos falar de outra parte que é muito legal e que não falta nos estados, que é a culinária. Você sabia que a culinária da região é bem parecida com os dos estados vizinhos? Com o uso do pequi, jatobá, buriti e pratos como feijão tropeiro, panelada, o doce mané pelado e etc. Já na música, Brasília ganhou amplitude nacional por meio das bandas de rock dos anos 80, mas também valoriza choro e forró. E já entre as tradições lá, tem como principal evento cultural o Festival Brasília de Cultura Popular. Seu símbolo é o calango voador, entidade mítica do Cerrado, bem conhecido por lá. E acontece também os festejos juninos e o Festival do Cinema Brasileiro no Cine Brasília. Então essas foram algumas das curiosidades aí, né? Alguns que falam da cultura, da culinária. E é bem legal, principalmente que eu não conhecia muito sobre o Distrito Federal, né? E agora, depois de muitos episódios, mais de 20 que já tiveram, já conheci muito sobre os estados brasileiros. E lembrando que daqui a pouco eu também vou fazer uns vídeos diferentes, claro, né? Que eu já tenho em mente. Mas eu também vou começar a fazer sobre os países. Que eu fiz uma votação lá na comunidade do canal. E daí o que teve mais votos foi de pegar a curiosidade dos países que vão para a Copa do Mundo. Vou começar daqui a pouco já a fazer algumas pesquisas e vai ser bem legal. E aqui eu estou mostrando a imagem do Congresso Nacional, que foi inaugurado em 1960 e projetado por Oscar Niemeyer. E é considerado como o maior símbolo da capital do Brasil, além de referido frequentemente como o ícone do próprio país no exterior. Que é esse lugar aí que todo mundo já deve ter visto alguma imagem alguma vez, né? E que uma outra imagem que eu acho ela um lugar bem bonito é a Catedral de Brasília. Olhando a imagem aqui, é um lugar gigante, né? Que deve ter sido difícil de construir, né? Olhando o jeito que é o lugar. E aqui também tem o Supremo Tribunal Federal, que é outro lugar bem conhecido. E também tem a Praça dos Três Poderes. Três Poderes, que eu lembro que foi um assunto que eu já tive em aulas de história em outros anos escolares. Que eu lembro que eu fiquei dias, assim, só estudando os Três Poderes, a tabelinha. Foi bem legal, né? Olhando hoje em dia, eu acho um conteúdo bem legal, mas eu lembro que na época eu tava meio desesperado estudando esse conteúdo. E aqui também tem uma grandiosa e famosa ponte JK. JK, que é do presidente Juscelino Kubitschek. Que tem essas coisas meio onduladas, né? Que é bem legal e diferenciado nessa ponte. E agora eu vou falar sobre as últimas características que nós sempre temos no final, como a localização, que fica na região centro-oeste. A capital, que é Brasília. A área, que é de 5.787 km², ou seja, bem pequeno. O ponto mais elevado é o Pico do Roncador, na Serra do Sobradinho, que tem 1.341 metros, ou seja, é muita coisa. É bem grande, inclusive, né? Aqui não falou, depois eu vou dar uma pesquisada neste lugar. Os rios principais, que são o Paranoá, o Rio Preto, o Rio Santo Antônio do Descoberto e o Rio São Bartolomeu. A população da época, que lembrando, em todos esses estados, provavelmente vocês sabem, eu estou pegando dados no meu livro de geografia, que é de 2010.
E a população daquela época é de 2.570.165 pessoas. E agora, a gente está em 2026, né? Mas os dados que eu tive que são mais recentes foi de maio de 2025, que é de 3.012.805 pessoas. Isso em maio de 2025. Então, hoje em dia, com certeza, já deve ter bem mais pessoas. E lá, a divisão do PIB tem 54,8% em administração pública, que é diferente dos outros, né? Dos outros estados que não tinha isso. 28,7% em serviços, 6,1% no comércio, 10,2% industrial e apenas 0,2% de agropecuária. Também um lugar até que pequeno, né? Não deve ter tanta agropecuária mesmo. A maior parte é a administração pública, que é a maior quantidade. Então, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje em que vocês viram sobre o Distrito Federal, que lembrando, ele não é um estado, e sim uma unidade federativa. E falando sobre a capital de Brasília, e eu encerro aqui então, depois de quase um ano dessa série, né, que eu acho que comecei em maio de 2025, por aí. A gente encerra a série dos estados brasileiros, onde a gente falou um por um. Começamos no meu estado, que é de Santa Catarina, e acabamos aqui no Distrito Federal. Mas em breve vão ter mais vídeos falando desse assunto, só que em vez de estados vão ser de países, que vai ser muito legal. Inclusive, vários dos países que vocês normalmente vê aqui em cima, ou aqui atrás, que aparecem as bandeiras, vão aparecer. E mais uns outros vídeos reagindo a coisas, lendo outros livros. E esse ano vai ter bastante conteúdo legal no meu canal. E até a próxima. Fui!